No ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor sentado sobre um alto e sublime trono, e as abas das suas vestes enchiam o templo. Serafins estavam por cima dele. Cada um tinha 6 asas, com 2 cobria o rosto, com 2 cobria os pés e com 2 voavam. E clamavam uns aos outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. Os umbrais das portas se moveram com a voz dos que clamavam, e o templo se encheu de fumaça. Então eu disse: Ai de mim, estou perdido, porque sou homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios. E os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Então um dos serafins voou para mim, trazendo na mão uma brasa viva que havia tirado do altar com a pinça. E com a brasa tocou na minha boca e disse: Eis que esta brasa tocou seus lábios, e a sua iniquidade foi tirada, e o seu pecado perdoado. Depois disso, ouvi a voz do Senhor que dizia: A quem enviarei? E a quem há de ir por nós? Eu respondi: Eis-me aqui, envia-me a mim. Graça e paz, missionário Sidney, e bem-vindo ao canal Mission Day, para nós meditarmos alguns minutinhos na palavra do Senhor. Um devocional para nós entendermos e compreendermos o que Deus quer fazer através de nós e também em nós. Eu quero meditar com você nesse texto para a gente entender o que Deus quer falar conosco nesta palavra. Vimos aqui o profeta Isaías e lemos que no ano da morte do rei Uzias, ele viu o Senhor sentado em um alto e sublime trono. E quando ele vê, ele se perturba, ele se frustra, ele fica perturbado. Por quê? Porque ele percebeu a situação que ele estava vivendo. Quando aconteceu todo esse problema, a da morte do rei, ele passou agora a enxergar a sua dependência ao olhar para o céu, ao olhar para o Senhor, e ele viu o Senhor sentado no seu trono. Então, nesse instante, nesse momento, ele começa a olhar para si também, e ele vê o tamanho do problema que ele estava, e ele diz: ai de mim, porque eu sou um homem de lábios impuros. Ele começou a perceber a situação que ele estava vivendo. Quando ele olha para Deus, ele começa a vivenciar a maneira que ele estava vivendo, o que ele estava fazendo, quem ele era, o estado de miséria que ele estava, o pecado que tinha na vida dele. E ele diz: sou um homem de lábios impuros. E ele começa dizendo também: e vivo no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Senhor. Ai de mim, que vai ser de mim? Eu quero dizer que às vezes, irmãos, nós estamos nos tornando um produto do meio ao qual vivemos. Nós estamos vivendo num mundo com tanta correria, com tantas coisas para se fazer, tanta mídia, tantas redes sociais, e a gente começa a tirar o foco de Deus. A gente começa a olhar para essas coisas e a gente já não está mais olhando para Deus da maneira que devíamos olhar, e nós começamos a nos tornar um produto do meio, um produto igual a todo mundo, obra de mídia, né? Precisando de tantas coisas, curtidas e likes e tantas coisas. A gente se enterra no trabalho, a gente vive na tanta correria, e a gente já não acha mais tempo para olhar para Deus, olhar para as coisas de Deus, e a gente começa a ficar algo do meio, um produto igual a todo mundo. Só que a palavra de Deus,
ela diz que nós fomos chamados, escolhidos por Cristo, eleitos como nação santa, sacerdócio real do Senhor, propriedade exclusiva do Senhor. Para quê? Para boas obras. Não somos salvos pelas obras, mas fomos chamados para as boas obras. Está ali em Efésios capítulo 2, do versículo 8 ao 10. Não somos salvos pelas obras, mas somos salvos para as boas obras. Ou seja, Jesus, ali em Marcos capítulo 16, verso 15, ele diz: ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda a criatura. Ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda a criatura. E hoje nós já não estamos mais cumprindo esta ordem imperativa do nosso Deus, essa comissão que Ele nos deu. Nós não estamos mais preocupados em ir e levar a preciosa semente, ainda que seja chorando. Não estamos mais preocupados em olhar para as pessoas e ver a necessidade delas de ter Jesus como único e suficiente Salvador. Nós estamos mais preocupados conosco mesmo, com a nossa casa, com construções, com tantas coisas. E a Bíblia diz que em breve Jesus está para voltar, para buscar uma igreja lavada e remida pelo seu sangue. E nós, como cristãos, meus queridos, estamos fazendo o quê? Jesus nos chamou para fazer a diferença, para ser o sal da terra, para sermos a luz do mundo. A Bíblia diz em Coríntios, 2 Coríntios capítulo 2 e verso 14, que nós somos, que em Cristo, graças a Deus que em Cristo nós somos conduzidos sempre em triunfo. Nós estamos bem, temos uma vida saudável, temos uma vida boa, porque Deus tem nos conduzido em triunfo. Para quê? Para que nós possamos, através da nossa vida, manifestar a fragrância de Cristo no mundo. A fragrância de Cristo na sociedade a qual nós estamos inseridos. Para quê? Para não nos tornarmos um produto no meio como Isaías havia se tornado. Sou um homem de lábios impuros, porque habito no meio de um povo de impuros lábios. Será que você e eu, nós não estamos nos tornando um produto do meio? Será que não estamos sendo influenciados pelas pessoas ao invés de nós influenciarmos? Será que nós estamos fazendo aquilo que Jesus mandou? Estamos sendo relevantes no meio a qual nós vivemos? As pessoas olham para nós e veem em Cristo. A palavra de Deus diz que em Coríntios também que nós somos uma carta aberta, lida pela sociedade, pelas pessoas. O que é que estão lendo em nós? O que é que estão lendo na nossa vida? Será que estão olhando Deus em nós? Será que estão vendo Jesus em nós? Será que está sendo manifestado a presença do Espírito Santo através de nós e em nós? Será que nós estamos sendo boa testemunha do Senhor? A palavra de Deus diz ali em Atos capítulo 1, versículo 8, que os discípulos deveriam ficar em Jerusalém até que eles fossem revestidos de poder. E quando eles fossem revestidos de poder, então eles poderiam ir a Jerusalém, a toda Samaria e Judéia e até os confins da terra, pregando o evangelho, anunciando as boas novas, sendo testemunha do Senhor. Será que nós, você, nós ainda não fomos ou não estamos indo porque ainda não fomos revestidos do poder do Espírito Santo e precisamos clamar mais, buscar mais, nos entregarmos mais, para que a gente possa ter coragem de ir aonde? A missão de Deus começa aonde eu estou. A missão de Deus começa aonde você está. No seu trabalho, na sua casa, na rua, no seu vizinho, aonde você anda, na sua faculdade, na sua academia, aonde você vai. Você é chamado para ser testemunha do Senhor, para ser relevante ali, para você ser luz ali, o sal da terra ali. Pessoas ali estão precisando de Jesus. Pessoas ali estão precisando de salvação. A palavra de Deus diz que todos pecaram e separados estão da glória de Deus.
Romanos 3:23, todos pecaram. Então muitas pessoas que vivem na nossa sociedade, à nossa volta, estão precisando de Jesus. Mas eu e você estamos com a nossa boca fechada, estamos com nossos olhos tapados, os nossos ouvidos tapados, para não ouvir a voz de Deus, para não falar da palavra de Deus e para não olhar e ver a necessidade de salvação que as pessoas estão tendo. O mundo está perdido porque a igreja está se calando. A igreja, não o templo, não a instituição, mas a igreja orgânica. Nós estamos calados. Estamos sendo calados pela sociedade que vivemos. Estamos nos tornando um produto do meio. E precisamos urgentemente abrir a nossa boca. Precisamos urgentemente levar a palavra de Deus. Porque muitos estão morrendo sem Jesus. Estão morrendo sem Jesus. Não podemos nos tornar um produto do meio. Temos que ser relevantes. A palavra de Deus, ela nos envia. Ela nos comissionou a isso. O que vamos fazer com isso? Vamos cruzar os braços? Vamos sentar? Vamos ficar parados? Deus nos convida nesta data a nós sairmos da nossa zona de conforto e entrar numa zona de confronto do Evangelho e levar a preciosa palavra, as boas novas, a boa notícia de salvação. Qual? Que Jesus morreu e ressuscitou ao terceiro dia para salvar o pecador. Estavam separados, mas agora pode ser religado em Cristo por Jesus na cruz do Calvário. Esta palavra é para mim, essa palavra é para você, essa palavra é para nós. Não podemos nos tornar um produto do meio. Temos que ser relevantes. Dizer: Senhor, eis-me aqui. Senhor, eis-me aqui. Envia-me a mim. Essa é a palavra para mim e para você hoje. Que a graça de Deus possa te alcançar. Que a mão poderosa de Deus possa te alcançar. Que a palavra de Deus toque agora no teu coração. E você possa se tornar alguém que vai influenciar uma geração. Você vai ser um discipulador. Você vai ser um pregador. Você vai levar a palavra de Deus ali no seu vizinho e ele vai se converter no nome de Jesus. Você vai falar com seu professor. Você vai falar com seus amigos. Você vai falar com seu patrão. Você vai falar com seus empregados. E eles vão se converter no nome de Jesus. Pessoas estão precisando de te ouvir o que você tem para dizer, e essa palavra que você tem a dizer, a salvação em Cristo Jesus. Que a graça de Deus esteja sobre a sua vida. Estamos juntos sempre. Deus te abençoe, estamos juntos. Abraços.